queridos amigos e irmãos, celebramos o 25º domingo do tempo comum. O Evangelho proclamado é o capítulo 9 de Marcos, versículos de 30 a 37. Partindo dali, Jesus e seus discípulos andavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, pois estava ensinando seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e depois de morto, ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam o que ele dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Em seguida tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem recebe em meu nome uma só criança como esta, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma alternância de ruas e casas. Os 3 anos da Galileia são contados assim por Marcos. Na estrada, caminhamos ao ritmo do coração. Avançamos em grupo. Alguém fica um pouco para trás, outro compartilha uma fofoquinha com um amigo, deixando florescer palavras autênticas sem máscaras. E Jesus deixa os discípulos livres para estarem entre si, o quanto quiserem, com os pensamentos que tiverem, com as palavras que conhecem, sem estar sobre ele, controlando tudo como um pai ansioso. Em seguida, o Evangelho muda seu cenário. Os discípulos chegam em casa e então muda também o modo de comunicação de Jesus. Sentado, ele chamou os 12 e disse-lhes. Sentou, chamou, disse. São 3 verbos técnicos que indicam um ensinamento importante. O que discutieis pelo caminho? No caminho tinham discutido quem era o maior. Uma questão infinita que perseguimos por milênios em toda a terra. Essa fome de poder, essa fúria de comandar foi desde sempre um princípio de destruição na família, na sociedade, na convivência dos povos. Jesus se coloca a uma distância abismal de tudo isso. Se alguém quer ser o primeiro, deve ser servo. Mas não basta. Há uma segunda passagem, servo de todos, sem limites de grupo, família, etnia, bondade ou maldade. Mas isso ainda não basta. Eis que eu coloco uma criança no centro. A mais indefesa e desarmada, a mais indefesa e sem direitos, a mais fraca e a mais amada. Propor uma criança como modelo para o crente é trazer para a religião algo de inesperado, de inexplicável. O que uma criança sabe? Sabe de brincadeira, o vento das corridas, a doçura dos abraços. Ela não sabe nada de filosofia, de teologia, de moral. Mas ela, a criança, conhece a confiança como ninguém e confia. Jesus nos propõe uma criança como pai na fé. A criança é o pai do homem. As crianças dão ordens para o futuro, dão alegria ao dia a dia. A casa ofereceu seu tesouro, um filhote humano, parábola viva, pequena história de vida
que Jesus transforma na história de Deus. Quem abraça uma criança, a mim abraça. Jesus oferece o seu tesouro, o rosto de um Deus que não é onipotência, mas abraço. Nos abraçamos para nos tornar inteiros. Nem mesmo Deus pode estar só. Ele não está inteiro sem nós, sem os seus amados. Quem acolhe uma criança, acolhe a Deus. Palavra nunca ditas antes, nunca pensadas antes. Os discípulos ficarão perplexos. Deus como uma criança? Vertigem do pensamento. O Altíssimo, o Eterno, numa criança. Se Deus é como uma criança, significa que tu deves cuidar dela. Ela deve ser cuidada, alimentada, ajudada, acolhida. Tu deves dar-lhe tempo e coração. Tu não podes abandonar Deus na estrada, porque Deus não está em todo lugar. Ele só está lá onde o deixamos entrar. Senhor Jesus, gosto de causar uma boa impressão e, por que não, ser considerado, aprovado, estimado. Gosto quando se reconhecem as minhas habilidades, os meus méritos, minha inteligência, meu espírito prático, também o meu esporte favorito. Confesso, consiste em fazer com que os outros contribuam de alguma maneira para realizar os meus projetos e cumprir meus planos. Eis porque as tuas palavras hoje representam um balde de água gelada no meu orgulho, no meu comportamento, no meu estilo de vida. Tu pensas de uma maneira muito diferente. Obviamente me propões por ser o primeiro, mas seguindo um caminho bastante estranho. Me pedes, de fato, para ser o menor de todos e o servo de todos. Portanto, não pensar em mim mesmo, no meu sucesso, na projeção de mim, mas nas necessidades, nas expectativas, nas urgências dos outros. E não procurar aqueles papéis colocados, coincidentemente, no centro das atenções, mas as tarefas ingratas, que geralmente são realizadas na retaguarda, e por isso ninguém, mas realmente ninguém percebe. Façamos análise da nossa situação e nos dá a ocasião nesta semana para avaliar os nossos valores, o que é importante para nós na vida, o que conta verdadeiramente para mim. O Evangelho pode ajudar-nos a refletir nisso. Tomemos tempo para nos questionar com transparência diante do Senhor. No fundo, o que é que eu procuro? O que espero da vida? Tenha um domingo abençoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.